E eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia em Juízes, no capítulo 17. Juízes, capítulo 17. Nós tivemos alguns problemas técnicos com o nosso computador hoje, e por algum motivo eles não, o computador e o tablet não quiseram conversar, eles estão de mal, e então vocês vão eu infelizmente não vou poder passar os slides para vocês hoje. Estão aqui, mas Juízes capítulo 17. E a gente vai ler a história de Mica. Na verdade, essa história, nós precisamos ler ela de uma maneira conjunta. São os dois capítulos, o 17 e o capítulo 18, para que toda a história faça sentido. Porque se a gente ler só o 17, dá para entender, mas é legal se a gente pega os dois textos, os dois capítulos. Então, por causa disso, eu vou ler com vocês Juízes capítulo 17 e capítulo 18. E diz assim a palavra do Senhor. Juízes 17, versículo 1. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhes foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe lhe disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourivês, que deles fez uma imagem e um ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, este homem, Mica, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém, de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou à procura de um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica. Seja o meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e com os seus como um de seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade, pois este levita se tornou o meu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros, a Zorá e a Estol, para espionarem a terra. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde estavam passando a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou como um sacerdote, como o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhe respondeu: vão em paz, a sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís,
onde viram que o povo vivia em segurança como os sidônios, despreocupados, tranquilos e gozavam prosperidade, pois a sua terra não lhes deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estol, seus irmãos lhe perguntaram: o que vocês descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs na mão de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estal armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. E por isso que aquele lugar até hoje, a Kiriat Jearim, é chamado de Manaé-Dan. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que fazer. Então, eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, a casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem e o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem e o manto sacerdotal, os ídolos da família, o sacerdote lhe perguntou: o que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja o nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou e apanhou o manto sacerdotal e os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo os seus filhos e os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens da tribo de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz, o meu sacerdote. O que me sobrou? Palavra do Senhor. Eu fiz questão de ler essa narrativa toda, porque se eu pulasse algum pedaço disso aqui, tem um restinho ainda do capítulo aqui, que eles chegam na cidade, eles matam aquele povo, eles tomam posse daquela terra. A tribo de Dan vai, mata, destrói aquele povo e toma posse da terra. É assim que acaba esse texto. E aí, a gente começa a ler esse relato de Juízes, e Juízes, por si só, já é um livro complicado de ler, um complexo de ler. Mas você vai vendo isso aqui, e você tem que tomar alguns cuidados, porque você vai vendo que a Bíblia não emite nenhum tipo de julgamento. E aí é onde a gente precisa estudar a palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Algumas pessoas, o pastor Thales me fez um vídeo semana passada, e no vídeo ele fala que aquilo que acontece com o anjo, o paralítico esperando o anjo passar e mover as águas, é uma lenda. E realmente aquele texto ele não está na Bíblia no original. Se você pegar a Bíblia grega, e se você pegar uma versão em inglês, em português eles colocam. Mas se você pegar uma versão em grego ou em inglês, você vai ver que entre o versículo 3 e o versículo 5, o versículo 4 está faltando. Então aquele texto não está lá. Algumas pessoas me perguntaram sobre, mas era uma lenda mesmo, mas a Bíblia fala que tem um anjo. Não era um anjo que estava chacoalhando a água? Aí as pessoas vão ficando talvez frustradas, porque
como assim? A Bíblia fala, então a Bíblia está mentindo? A Bíblia tem um erro? E muitas vezes, quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo essas coisas, a gente fica meio chocado com isso. O que acontece? Naquele texto que o pastor citou, aquilo foi adicionado depois. Um escriba, provavelmente, algum tempo depois, ele vai estar copiando a Bíblia. Os escribas copiavam a Bíblia para passar para frente e reproduzir. Lá não tínhamos impressoras, então eles copiavam manualmente. O escriba, ele determinou que, para que as pessoas pudessem entender a razão pela qual tinha muita gente em volta do poço, esperando um milagre, ele tinha que contar a lenda que existia. E ele colocou lá. Qual que é o meu ponto com tudo isso? Muitas vezes a gente lê a Bíblia e vê, por exemplo, o apóstolo Paulo citando os filósofos gregos, e o apóstolo Paulo fala, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu já vi pregações sobre isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você for olhar isso, tanto no original quanto em algumas Bíblias, você vai ver que aquilo está entre aspas. O que significa aspas? Porque nós usamos aspas para poder citar alguém. Então, o apóstolo Paulo está citando alguém, ele não está concordando com aquilo. Se você ler 1 Coríntios inteiro, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele não crê, ele não está afirmando que tudo é lícito para o crente. Mas ele está o quê? Afirmando a filosofia que eles diziam em Corinto. O ponto todo é que aqui a gente vai vendo o Juízes 17, e o que está acontecendo aqui? A sua viagem vai ser bem sucedida. O Senhor está com vocês. Aí a gente vai vendo a fabricação de ídolos, e vai vendo tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, e nenhum tipo de julgamento na Bíblia. A Bíblia em hora nenhuma fala assim, isso aqui desagradou o Senhor. Por quê? Porque depois que você já estudou o Pentateuco, já é assumido que você entenda que tudo isso aqui está contra a lei, está contra a vontade de Deus, está contra Deus, que Deus não está nisso aqui, em nada disso aqui. E aí a gente começa a ver, e a gente vai tirar 3 lições aí desse texto. O que é? Essa passagem ela vai mostrar pelo menos 2 grandes coisas para a gente. Um auto-engano, e esse auto-engano, ele é causado por causa da falta de autoridade, da falta de conhecimento bíblico e de vida com Deus. E isso vai afetar a família em primeiro lugar, o ministério em segundo lugar e toda a sociedade em terceiro lugar. Então, em primeiro lugar, confusão na família. É a primeira coisa que a gente vai olhar aí. Dos versículos 1 a 6, a gente vai ver a história de Mica. Quem é Mica? Mica, o nome Mica, ele é um apelido, ou um nome, é um diminutivo de Micael. O nome Micael significa quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor? E é engraçado porque quem é como o Senhor? Essa é uma pergunta que existe uma resposta já pressuposta daquela pessoa que escuta. Ninguém é como o Senhor. E aí você vai ver um homem que tem esse nome, que o seu nome exalta a grandeza de Deus, quem é Deus, e é um homem que é totalmente fora de Deus, totalmente contra Deus. E aí a primeira coisa que a gente vê é que o Mica, ele rouba a sua mãe. E ele rouba a bagatela de 13 quilos de prata. Para você poder comparar o que é 13 quilos de prata naquele tempo, é só a gente comparar com o tanto de prata que ele iria pagar pelos serviços do seu sacerdote. Quanto que era o salário de um sacerdote durante todo o ano? Quanto que ele ia ganhar durante todo o ano? 120 gramas. 120 gramas. Uma conta rápida, se você fizer uma conta rápida aí, 120 gramas, 13 quilos. Esse sacerdote, para ele ganhar 13 quilos de prata, ele demoraria por volta de 108, 110 anos. Ele precisaria trabalhar 110 anos para ganhar 13 quilos de prata. Então, o que ele roubou da mãe dele?
vamos trazer para o nosso tempo, um exemplo do nosso tempo. Vamos imaginar que nós ganhamos aí, média, $50 mil por ano. Um salário de um trabalhador nos Estados Unidos que ganha salário médio $50 mil por ano. Tá? $50 mil por ano. Ele trabalhando 100 anos, 5 milhões. 100 anos trabalhando. Então é mais ou menos o que Mica rouba da sua mãe. Eu vou pegar aqui 5 milhões da minha mãe, ela não vai nem perceber que está faltando 5 milhões. É só 5 milhões. Então o texto fala alguma coisa para a gente e deixa muito claro. O quê? Eles eram uma família muito rica. Muito rica. Era um clã de Israel muito rico. Aí Mica, ele fala, vou devolver. Ele escuta a sua mãe pronunciando uma maldição. E ele fala, mãe, a prata que eu te escutei pronunciar uma maldição, essa prata eu peguei, está comigo. Está comigo. E aí ele vai devolver a prata. Porque ele temia o Senhor? Não. Porque ele temia a maldição. Porque ele amava a mãe? Não. Porque ele temia a maldição. Porque maldição naquele tempo era um negócio muito sério. Quando alguém falava maldição, na cabeça daquele povo, uma maldição, ela podia te destruir. Então tinha muito esse negócio da maldição. Então, aquela maldição precisava ser quebrada. E é por isso que ele devolve a prata. Não porque ele ama Deus, não porque ele ama a mãe dele, não porque ele quer honrar a mãe dele, nem nada disso. E aí a gente vê a mãe de Mica. Quem é a mãe de Mica? É uma senhora maravilhosa, que ensinou seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. É por isso que Mica é esse homem exemplar que ele é. Ela pega a prata de volta, o que ela diz? Olha, eu consagro essa prata ao Senhor, para que o meu filho faça um ídolo. Eu vou consagrar a prata ao Senhor, para que ele faça um ídolo. Olha a loucura dessa mulher. Ela está consagrando alguma coisa ao Senhor, e automaticamente ela está consagrando ao Senhor para fazer aquilo que o Senhor odeia, que Ele reprova, que Ele disse não façam. E ela, meu filho, vai fazer. E aí ela consagra toda a prata. Mas é interessante que ela consagra a prata e ela fica com a prata. Ela rouba o Senhor. Porque ela vai dedicar 2 quilos para o seu ídolo. E pega o resto para ela. Então, a gente já começa a ver que existem alguns problemas nessa família teológicos, alguns problemas morais, alguns problemas bem sérios. Mica, aí o texto vai continuar falando quem é Mica. Mica era quem? Mica, ele era um idólatra. Ele tinha vários ídolos, ele não ia fazer o seu primeiro ídolo, que a sua mãe deu dinheiro, não ia fazer o primeiro, ele já tinha vários ídolos. Ele já tinha um manto sacerdotal, ele já tinha colocado um filho dele como sacerdote, para servir os ídolos da casa dele. Mas se você abrir lá em Êxodo, se você ler Deuteronômio, se você ler Números, você vai ver o quê? Que era proibido, Deus havia proibido o quê? Que qualquer um fizesse um manto sacerdotal. Em primeiro lugar, que qualquer um tivesse um ídolo, para começar. Segundo, que qualquer um tivesse um manto sacerdotal. Que qualquer um fosse sacerdote, a não ser da linhagem de Levi, que eram os que eram separados para serem sacerdotes. Que ninguém poderia ter um santuário, só existia um santuário em Israel. Mica, ele está o quê? Destruindo os mandamentos. Ele não está desobedecendo, está destruindo com eles. Então, Mica e a sua mãe, eles conseguem quebrar quase todos os 10 mandamentos sem sair de casa. Isso é uma façanha. Por quê? A gente lá, o primeiro mandamento, não terás outros deuses. Ele tem vários. Segundo mandamento, não farás imagens. Ele faz várias. Ele faz uma, ele faz várias. Quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. O cara rouba a mãe. Um cara que rouba a mãe, você espera o que dele? Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falsos testemunho. 10º, não cobiçarás.
Esses aqui os que estão claros. Mas conhecendo Mica, o que você acha de não tomarás o nome do Senhor em vão? Não e guardar o sábado, guardarás o sábado. O que você acha que Mica ele faz com esses mandamentos? Então esse é Mica. Esse é Mica. Mas o pior não é isso aqui tudo. Ele fazer tudo isso aqui. Ele consegue ir mais fundo. Ele consegue descer ainda mais. Por quê? Porque aí chega na casa dele um jovem levita. Jonatas. O próximo, o capítulo 18 vai falar que o nome dele é Jonatas. Ele é neto de Moisés. Neto de Moisés. Nós não estamos falando de um levita a parte muitos anos de Moisés, que não conheceu Moisés, que não sabia de Moisés, que não sabia da lei. Nós estamos falando de um levita que é neto de Moisés. E aí, o nosso amigo Jonatas, o sacerdote, ele faz 3 coisas. Ele despreza o seu chamado, ele é um mercenário, ele é um pastor mercenário, ele é um sacerdote mercenário. E a gente vai ver o quê? Que os Jonatas e os Micas, eles sempre vão se encontrar para se satisfazerem uns aos outros. Então, a primeira coisa que ele faz, despreza o seu chamado. Jonas, ele vivia em Belém de Judá. Aí a gente vai lendo esses textos e a gente, legal, o cara vivia em Belém de Judá. Mas se você ler Josué 21 e se você ler Números, capítulo 35, você vai ver que Belém não é uma cidade de levitas. Não é uma cidade que o Senhor havia separado para que os levitas morassem. Então ele já está fora da vontade de Deus. Ele já está fora das cidades que ele deveria morar como levita. Porque o Senhor assim havia instituído em Israel. Já tem um problema aí. E aí, Jonatas, então, ele prefere abandonar o seu chamado do que obedecer ao Senhor. Ele prefere abandonar o seu chamado, por quê? Porque ele estava passando por necessidade, por dificuldades. E em vez de buscar o Senhor na sua necessidade, naquilo que ele precisava, ele faz o quê? Não tem dinheiro? Eu estou fora. O que eu quero com esse ministério que não dá dinheiro? Pastor? Pastor não ganha dinheiro, vou procurar um lugar melhor para eu ficar. Um lugar para eu poder me sustentar melhor, ganhar bem. E aí Jonas, então, ele prefere fugir do que buscar a Deus. E na hora que eu estava escrevendo isso aqui, gente, Deus ele falou comigo, ele trouxe uma coisa que eu parei um pouco, eu tive que pensar um pouco sobre isso, e eu quero que você me entenda e que você não distorça o que eu vou falar agora para vocês. Você tem fugido do seu chamado? Porque nós somos imigrantes nesse país, certo? E não é difícil eu conversar com algumas pessoas, aliás, isso acontece até que frequentemente, eu converso com algumas pessoas, e as pessoas me falam assim, não, lá no Brasil, eu fazia isso, aquilo, eu pintava e bordava, eu batia escanteio e subia para cabecear, como diz na gíria do futebol, certo, Lu? O quê? Eu fazia tudo dentro da igreja. Eu fazia tudo. Eu tocava, eu cantava, eu ajudava na mesa de som, eu estava com os diáconos, eu fazia tudo dentro da igreja. Mas aqui não, aqui é América, aqui a gente, você sabe que não dá tempo. Aqui a gente vem mesmo é para trabalhar, para ganhar dinheiro. Por que eu estou falando isso? Quantos de nós saímos de lá e viemos para cá, como Jonatas, procurando uma vida melhor? E não tem problema nenhum em procurar a vida melhor, desde que você não esteja desobedecendo a Deus. Não tem problema nenhum em você vir para cá e procurar dar uma vida melhor para a sua família. E eu creio que a grande maioria de nós veio para cá por causa disso. E não tem problema nenhum nisso. Contudo, você tem um chamado na sua vida. Você tem um Deus que te chamou, um Deus que te salvou, um Deus que quer te usar. E o Deus dessa nação, ele é verde e cabe no bolso. E muitas vezes nós estamos agindo como Jonatas.
que veio para cá para buscar, não, aqui não está dando, eu vou para outro lugar. E lá eu quero ser próspero. E aí eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer para ser próspero. E nesse processo eu sacrifico família, eu sacrifico filhos, eu sacrifico esposa, marido, e assim vai. Deus, então, fica lá atrás. Se eu tiver um tempo, eu talvez vá na igreja, porque domingo eu tenho que trabalhar, porque vai me render um dinheirinho extra. Gente, eu sou imigrante. Faz 10 anos que eu estou aqui. Eu já passei necessidade aqui, eu já passei muito aperto aqui. Mas uma coisa que eu nunca deixei de vir ao culto por causa de 10, de 100 dólares, 200 dólares ou $1.000 que fosse a mais no meu bolso. Nunca. Nos meus primeiros anos foi muito difícil, porque eu precisava juntar um pouquinho de dinheiro. Eu trabalhava 120 horas por semana, quando eu estava de férias. Porque era o dinheiro, eu só tinha as férias para poder trabalhar para me manter o ano inteiro. Mas uma coisa eu nunca fiz. Eu sabia que se eu te faltasse, teve uma época que eu trabalhava no domingo à noite, era domingo à noite que dava mais dinheiro. Com entrega, domingo à noite é o melhor dia. Mas o nosso culto em Marlboro era domingo à noite. Eu nunca deixei de ir no domingo, eu nunca deixei de ir ao culto por causa de trabalho. E nunca me faltou nada. O Senhor me sustentou. Porque sabe o que acontece com a gente? É o seguinte, nós falamos que nós cremos em Deus, nós dizemos que nós colocamos a nossa confiança no Senhor. Mas não, eu tenho que fazer, por quê? Porque é a força do meu braço que ganha o meu sustento. Ai de mim se não trabalhar. Meu irmão, Deus faz você cair de joelhos na cama, doente, para te mostrar que é Ele que te sustenta. Se Ele quiser. E muitas vezes a gente não entende. Nossa, eu estou cansado, eu estou fadigado, eu não estou tendo tempo para nada, eu só trabalho, porque a nossa vida toda está fora de ordem. Nós não priorizamos aquilo que Deus quer que nós priorizemos, e aí a gente, nossa, eu estou tão cansado. Deus, o que é guardar o sábado? O que é guardar o sábado? Guardar o sábado é separar um dia para o Senhor, um dia para você descansar, um dia para você poder ir à casa do Senhor, cultuar o Senhor, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com a sua família. Não, eu tenho que trabalhar. O que é isso? Isso é o ateísmo cristão. Nós dizemos que nós confiamos em Deus, que nossa confiança está em Deus, mas se eu não fizer nesse domingo à noite, então aí vai faltar. Aqueles $50 vai faltar. Isso mostra uma coisa, gente, que o nosso coração não confia que é Ele que sustenta a nossa casa. O nosso coração confia que o trabalho, a nossa força, a nossa dedicação é quem sustenta a nossa casa. E enquanto nós não colocamos a nossa casa em ordem, essa mente em ordem, a gente vai ficar batendo cabeça e se desgastando, enquanto Deus tem abundância para nós. Não estou mandando ninguém parar de trabalhar. Mas é deixar de buscar o Senhor por causa dessas coisas. Assim como é isso que Jonas está fazendo. Eu quero um lugar melhor. Mesmo que isso venha me afastar de Deus, mesmo que isso vá contra o meu chamado, mesmo que isso eu vou estar totalmente em desobediência ao Senhor. O que importa é eu ter um bom salário e viver bem. Não tem nada de errado ter um bom salário e viver bem. Mas como está o seu relacionamento com Deus? Você está saindo da presença de Deus, você está se livrando, você está correndo de Deus, você está deixando de priorizar o seu relacionamento com Deus por causa de dinheiro? Então isso mostra quem é o seu Deus. Vocês entendem isso? E aí a gente vai entender o porquê que muita gente está, nossa, eu estou exausto. Porque não confia no Senhor. Mais uma vez, eu entendo a realidade dos imigrantes aqui. Eu sei muito bem que tem pessoas que trabalham sozinhas dentro de casa, eu sei que tem pessoas que precisam trabalhar, eu entendo isso. Mas você entende essa relação? Muitas vezes nós estamos deixando de priorizar a Deus, e é por isso que nós estamos cansados, é por isso que a coisa não anda, não vai. Depois, Jonatas, ele faz o seguinte: ele já agora está como sacerdote da casa, agora Jonatas está lá
o pai da família, o sacerdote da família, e aí ele encontra então quem? Os da tribo de Dan, os danitas. E eles chegam lá, e eles perguntam o que para ele? Olha, você é o... Só um aspas antes. Você percebeu que eles não perguntam, eles ouvem Jonatas falando, e eles percebem que Jonatas não é de lá? Eles percebem pelo quê? O que Jonatas tinha que eles percebem? Uma coisa que todo mundo aqui tem, talvez menos a Samara, quem nasceu aqui, o Vitor, sotaque. Porque diferentes regiões vão falar diferente. No Brasil, você vai no sul, é um sotaque. Se eu chegar, Rodrigo, chegar lá no norte, eles vão perceber que eu não sou de lá? Na hora. Eu começo a falar, de onde que você é? Você puxa um R, fala porta, meio arrastada aí. Você é da onde? Eu sou lá do sul. Então ele tem um sotaque. De longe eles conseguem perceber o sotaque dele. E já perguntam, o que você está fazendo aqui? Porque eu conheço esse sotaque aí de levita. Esse sotaque é de gente lá do sul de Israel, não é daqui. O que você está fazendo aqui nas montanhas de Efraim? Aí ele conta toda a história. Contada a história, ele fala, nossa, tem um sacerdote na nossa presença. Os danitas pensam. E aí o que eles fazem? Pergunte ao Senhor se a nossa viagem vai ser bem-sucedida. Qual que é a resposta do profeta do Senhor? Qual que é a resposta do homem de Deus, que está profetizando pela boca do Senhor? Vão que a sua viagem vai ser bem-sucedida. Só que o grande problema disso aqui tudo é, ele não profetiza pela boca do Senhor. Ele não sabe a vontade do Senhor. Ele nem conhece o Senhor. Ele nem conhece o Senhor. Então, os Jonas, eles sempre vão encontrar os Micas. E é por isso que muita gente, a Bíblia já nos alertava disso há 2000 anos atrás, que nos últimos dias, os homens correriam atrás de outros homens, líderes, que lhes diriam aquilo que eles querem ouvir. Teriam coceiras nos ouvidos. É por isso, gente, que muita gente me faz essa pergunta, Rodrigo, por que tem tanta igreja pregando heresia e está cheia? 10 mil, 20 mil pessoas, e as pessoas que vão lá e entregam aquele dinheiro, entregam carro, entregam tudo lá, por que eles fazem isso? Eles não leem Bíblia? Bom, em primeiro lugar, eles não leem Bíblia. Em segundo lugar, os Jonas e os Micas sempre vão se encontrar. Sempre vai ter um profeta falando aquilo que o povo quer ouvir. Sempre vai ter. Sempre vai. E essas pessoas que querem o que eles querem, eles não querem Deus. Eles querem bênção. Eles não querem Deus. Eles querem o quê? Ter aquilo que eles querem, os desejos do coração deles. É só isso que eles querem. E aí o povo está disposto a dar. É isso aqui que Jonas está fazendo. É isso aqui. A gente pensa que pregação, esse tipo de pregação que nós temos hoje, da prosperidade, é uma coisa nova. Isso já tem no tempo antes dos reis de Israel. Ele está dando aquilo que eles querem ouvir. E ele está pronto o quê? A abandonar o seu ex-patrão, ele está pronto a sair do seu ministério por quem pagar mais. Ele é um mercenário, ele não é um pastor de ovelhas. Ele não é um homem que está preocupado com o rebanho. É por isso que ele já abandonou sua cidade, já foi para Belém, de Belém. Ele já sai de lá, já vai para os montes de Efraim. Chega lá, ele tem, achei uma casa legal, vou ganhar 120 gramas de ouro, de prata por ano. Estou legal aqui. Agora chega os caras, mas não vai ser melhor para você? Se você for sacerdote de uma tribo inteira, que legal. Quanto vocês vão pagar? É só um detalhe, mas quanto vocês vão me pagar? Ele é um levita, um sacerdote pronto a dizer aquilo que eles querem ouvir, pronto a sair da presença de Deus por mais dinheiro. Ele vende o seu ministério. Ele entrega o seu ministério por causa de dinheiro. E aí no versículo 6 ele vai falar assim, naqueles dias não havia autoridade, ou não havia rei em Israel. Mas essa palavrinha rei em Israel, e cada um fazia aquilo que parecia direito, ou que parecia reto aos seus próprios olhos. O que é isso?
Essa rei, quando a Bíblia fala, quando esse texto fala, não havia, e ele vai enfatizar isso no capítulo 18, versículo 1, não havia rei em Israel, por que ele enfatiza isso 2 vezes? Para mostrar uma coisa, a grande questão aqui não era a falta de um rei, é a falta do quê? De autoridade. A falta aqui é a falta de Bíblia, é a falta de conhecimento do Senhor, é a falta da palavra de Deus. Era isso que estava faltando aqui, a palavra de Deus. É ela que norteava o povo, era ela que deveria o quê? Ser lida, ser ensinada ao povo de geração em geração, dos pais aos filhos, para que a nação aprendesse a temer o Senhor e andar nos caminhos dele. Mas no neto de Moisés, ou seja, 2 gerações depois, nós já vemos o que aconteceu com Israel. Logo depois, então, da morte de quem? De Josué. Isso aqui, gente, não passa muito depois da morte de Josué. O povo já está desse jeito. Os levitas, os sacerdotes de Deus já estão desse jeito. Imagina como está o povo. Então não é de se assustar que Mica está como ele está na casa dele. E por que então que Jonatas não está tendo dinheiro? Porque na lei de Deus existe uma provisão para quê? Para os levitas terem mantimento. Mas provavelmente porque a palavra de Deus não é ensinada, faltava o que na igreja? Faltava o que na obra de Deus? Faltava o que no templo? Faltavam os recursos. Sem recursos, os levitas não tinham nada, porque eles viviam dos dízimos e das ofertas e daquilo que o povo trazia e do templo. Eles não tinham. Então eles começaram a debandar. Mas da onde vem a culpa? Da falta do ensino da palavra. Da onde vem a culpa? Da falta dos sacerdotes em ensinarem o povo, em chamarem o povo. Aí porque eles não ensinam, aí existe uma degradação na família, existe uma degradação no ministério. Aí você vai vendo que uma vez que a base é retirada, que é a palavra de Deus, tudo mais cai. Em primeiro vai a família. E a família é o quê? A base da sociedade. Destrói a família, o que acontece com a sociedade? A gente pode ver o que está acontecendo aí fora. Destrói a família, a sociedade vai junto. Então, a gente chega no versículo 13, e esse é o grande absurdo para mim. É por isso que eu chamei isso aqui, essa pregação de o auto-engano. Qual que é o auto-engano aqui? Versículo 13, ele vai falar assim: e Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Depois de tudo que ele fez ídolos, ele fez manto sacerdotal, ele colocou um sacerdote para servir na sua casa, ídolos que ele fez. Depois que ele fez tudo isso, ele olha para tudo isso e ele fala assim, agora eu sei, porque o que faltava para mim era isso, era só isso, eu só precisava de um levita. Agora, porque o meu filho, imagina agora a confusão que ficou na casa dele com o filho que era sacerdote, agora não é mais sacerdote. Aí o filho é tirado, agora eu tenho um levita. Pronto, eu tenho tudo o que eu precisava, agora eu sei que o Senhor vai me abençoar. Ele quebra quase todos os mandamentos de Deus. E ele tem a capacidade de olhar para tudo que ele faz e fazer o quê? Achar que ele está obedecendo ao Senhor em tudo isso, e que por causa de tudo isso que ele está fazendo, o Senhor vai abençoá-lo. Ele está tão cego, a degradação é tão grande, moral e teológica na casa dele, que ele não sabe diferenciar mais o certo do errado. Agora, o errado virou certo e o certo virou errado. Isso parece um pouco a nossa sociedade hoje? Aquilo que é moralmente correto, se você falar que você acredita no que é moralmente correto, você está errado, e você nem pode muito falar. É engraçado que a gente não pode dar Bíblia para os nossos filhos levarem para as escolas. Mas a ironia é que quando eles vão presos, o governo dá uma Bíblia para eles na cadeia. Não devia ser o contrário? Se a Bíblia começasse dentro de casa, dentro das escolas, nós nunca precisaríamos dar a Bíblia para eles dentro de um presídio.
E então a gente vê essa degradação na casa de Mica. Ele pensa, estou servindo a Deus. Por que ele pensa isso, gente? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque muita gente pensa que está servindo a Deus, quando na verdade está desobedecendo a Deus, e está tão longe de Deus, que não consegue diferenciar o certo do errado. Que pensa que se eu fizer isso aqui, eu fizer aquilo ali, Deus vai me abençoar. Por quê? Porque eu fiz isso e isso. Porque eu tenho um levita agora na minha casa como sacerdote. Quando na Bíblia ele é contra isso. Ele proíbe esse tipo de prática. Dá para entender a lógica de que muitos de nós, e você vê isso, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem crentes, pessoas que dizem amar a Deus, vivem uma vida tão... Fala, mas eu sou espiritual, mas eu estou obedecendo a Deus. Obedecendo qual Deus? Está vendo a importância de nós conhecermos a palavra de Deus? Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos obedecer a Deus, nós podemos andar na presença de Deus, nós podemos fazer aquilo que Ele realmente quer de nós. E não andar em engano, em auto-engano. E aí, finalmente, a gente chega na última parte, confusão na sociedade. Uma vez que nós não temos a autoridade da palavra de Deus, a palavra de Deus foi retirada da família, do ministério, isso tudo vai refletir na sociedade. A sociedade é um caos. E aí a gente vê a tribo de Dan. E aí a Bíblia vai falar aí que Dan não tinha recebido terra ainda. É mentira. Não que a Bíblia esteja mentindo, é isso que a gente precisa entender. A Bíblia relata coisas e ela já entende que você já estudou os capítulos anteriores, os livros anteriores, para entender que Dan já recebeu a parte dele. Só que Dan desobedeceu a Deus. Não conseguiu conquistar toda a sua terra. Vivia em guerra, porque desobedeceu a Deus. Agora o território deles, para eles, não está bom. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que procurar um território a norte de Israel, para cima de Israel, porque o resto é tudo conquistado, porque o resto tem todas as tribos localizadas nos seus lugares. E então, Dan sai da onde eles estão, e eles saem mais ou menos do meio de Israel, na pontinha, e eles começam a subir e vão até Laís, no norte, para fora de Israel, território que Deus não deixou eles conquistarem. Então eles tinham terra, só que eles não conquistaram as terras, porque eles desobedeceram a Deus. E aí agora, não contente com as terras deles, vamos procurar uma herança que o Senhor vai nos dar. E aqui eles vão falar que quem está entregando? Os espias vão, e olha a semelhança com a linguagem de Êxodo. Quando os espias vão espionem a terra. É a mesma linguagem aqui. Aí eles voltam com um feedback, eles voltam com um reporte, com uma notícia para eles. E diferente dos espias que Moisés mandou, eles voltam com essa notícia. A terra é boa. Lá tem um povo que está lá vivendo sozinho, não tem relacionamento com ninguém. Vamos entrar lá e vamos destruir eles e vamos conquistar a terra. Olha que plano legal. Mas Deus não mandou eles fazerem isso. Eles vão. A degradação é tanta, é tamanha, que eles saem do seu território, conquistam um povo que está pacífico, tranquilo, e eles destroem uma cidade toda, para que eles pudessem habitar lá, contra a vontade de Deus. E na cabeça deles, mais uma vez, o que eles pensam? É o Senhor quem está nos abençoando. E aí a gente vê nessa história, e se a gente não toma cuidado, a gente pensa que Deus está abençoando tudo isso aqui. E Deus não está... Eles estão aqui, Deus está no oposto. Nada mais longe da verdade. Deus não tem nada a ver com nada do que está acontecendo aqui. É totalmente o contrário. Então a gente pode aprender aí com... O que a gente pode aprender com a vida de Mica, de Jonas e de Dan? Em primeiro lugar, porque Mica não conhecia a palavra de Deus e não estava debaixo da sua autoridade, a sua casa era uma confusão moral e religiosa.
Segundo lugar, porque os sacerdotes não ensinavam a palavra de Deus, eles e o povo estavam perecendo. É responsabilidade dos pastores ensinar a palavra de Deus e não ficar com gracinha. Nós não estamos aqui, nós não nos levantamos para falar o que eu acho, a minha opinião. É por isso que eu quase não... gente, então uma coisa que eu não gosto de fazer é dar exemplos meus. Testemunho. Se for um testemunho que eu sei que foi a mão de Deus agindo, é para glorificar o nome dele, então eu vou fazer. Mas eu não gosto de usar nem exemplos meus. Por quê? Porque eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar da palavra. Da palavra. Nós temos que ensinar a palavra, porque o Senhor vai cobrar de nós. O Senhor vai cobrar de nós. Em terceiro e último lugar, porque a palavra não era estudada, obedecida na família, a sociedade era um caos. A sociedade era um caos. Então, qual que é a grande lição desse texto de hoje? Qual que é a grande lição que esse texto nos mostra, nos revela? Que uma vez que nós ignoramos a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem, aquilo que Deus revelou, a nossa casa, ela se torna o quê? Um caos. O ministério se torna um caos. A sociedade se torna um caos. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não é uma questão, mas eu não entendo direito, mas não existe desculpa para não obedecer, para não estudar a palavra. Não existe. Não existe. E às vezes eu vejo, igual os jovens, quando eu comecei a pregar para os jovens, mais ou menos há 7 anos atrás, as pessoas falam, mas Rodrigo, eles não vão entender desse jeito. Eles não vão entender essa pregação complexa. Porque eu nunca mudei a pregação para os jovens. Os jovens, eles têm que aprender Bíblia. Não tem que interter eles. Não tem que interter eles. Eles precisam de Bíblia como qualquer outro. E aí, geralmente, a minha resposta era, vocês estão falando que eles que aprendem química, biologia, matemática, todo tipo de coisas na escola, eles não conseguem entender a palavra de Deus? É isso que estão me dizendo. Não é que é... Não, é isso que estamos dizendo. Então, nós devemos ensinar. E aí não tem desculpa para nós mesmos, nós não buscarmos entender a palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra que nos confronta, que nos exorta. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça de obedecer a sua palavra. Que o Senhor venha nos dar graça, Senhor, para andar em conformidade com a sua palavra. Nos dá graça, Senhor, para obedecer e estudar a sua palavra diligentemente. Para que a nossa casa seja uma casa abençoada pela sua palavra. Para que nós possamos ensinar os nossos filhos a andarem nos seus caminhos, debaixo da sua orientação. Para que nós possamos guiar a nossa vida, tomar decisões baseadas na sua palavra. Para que nós possamos ter relacionamentos guiados, baseados na sua palavra. Para que as famílias estejam fortes. Para que o ministério esteja forte. Para que a sociedade cresça, floresça. E nós pedimos a Ti, ó Pai, graça para tudo isso. Nos dá graça. Nos livra, Senhor, de nos auto-enganar, de pensarmos que nós estamos obedecendo ao Senhor, quando na realidade nós estamos desobedecendo. Ô Senhor, nos dá graça para Te conhecer. Permite-nos, ó Deus, Te conhecer. Se revela a nós, através da Sua palavra. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.